Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Informe Fla. E eu vou reagir aqui ao vídeo de Mauro César, revoltadíssimo aí com a eliminação do Flamengo. O Flamengo que perdeu de 3-2 para o Lanús no Maracanã, depois de ter perdido lá na Argentina por 1-0. E ele vai detonar aí Felipe Luiz, as escolhas de Felipe Luiz e alguns jogadores também que não estão rendendo absolutamente nada. Mas antes eu peço a você que, por favor, se inscreva no canal. É muito rápido, fácil aí. E aperta, solta o dedo aí no like, tá bom? Ajuda o canal a crescer para você continuar sendo informado todos os dias, diariamente, constantemente aqui sobre o nosso Mengão. Dito isso, agora vou reagir com você aqui à revolta, à indignação de Mauro César. De fato, os caras correram e tudo mais, mas aconteceram algumas coisas que não podem passar. A priori, a escalação, no princípio, a escalação, né? É impressionante como o Felipe, tudo bem, o Pedro está em péssima fase, está em péssima fase. Você pode ter um palpite antes do jogo de que o Pedro vai jogar mal, de que o Pedro vai ser indolente no jogo sem bola, que o Pedro vai tentar sempre um toquinho bonito como teve chance ontem de finalizar e tenta de novo aquela bola colocada no ângulo quando deveria chutar com violência, né, para tentar o gol, campo molhado, a bola viva ali, quer dizer, não, ele tenta sempre a mesma coisa, como tentou contra o Madureira, o goleiro Neguete fez uma boa defesa, ele tentou a mesma jogada ontem na única chance real que teve no jogo. Mas você não vai você não pode afirmar isso antes do jogo, você pode achar que vai acontecer. E quando você imagina, em tese, né, o Pedro, mesmo em uma fase, é um centroavante, você precisa fazer gols, você vai cruzar a bola na área do adversário. Foram 44, ridiculamente 44 cruzamentos. Bem, então você vai ter o Pedro, não, ele tem o Plata, que é alérgico a gol, como vimos naquela jogada da arrancada. Né? Gol e Plata são praticamente incompatíveis, é muito difícil para ele fazer um gol. Ele finaliza mal, ele não tem a tranquilidade necessária para finalizar, é um jogador esquisito para jogar como 9. Então ele começa com essa escalação. E ao longo do jogo, ele avacalha completamente o time do Flamengo. O Cebolinha vira ala direito. Ele tinha o Royal, se ele queria um jogador para dar tal da profundidade, colocasse o Emerson Royal para tentar fazer jogadas de fundo, mas não, tira o Varela, põe o Bruno Henrique, o Cebolinha vai para o outro lado. O Felipe Luiz está tentando fazer algo que pode ser a sua ruína. Lembra às vezes o Fernando Diniz, que é um trabalho excessivamente autoral, aquela coisa de ter que assinar tudo o que faz. Não, isso aqui é a cara do Felipe Luiz. Nunca é o simples. Nunca é o simples. É sempre o mais complexo. E aí você tem várias questões. Eu acho que não é mais uma questão física. Eu acho que a desculpa lá do Carioca, de 3 diazinhos que eles anteciparam para jogar contra o Vasco, não cola. Já houve tempo de sobra para isso. Semana passada, o jogo do Flamengo, aliás, antes desse jogo, foi o Madureira domingo. Então o Flamengo teve a sorte de, depois de vencer o Botafogo, pegar um time pequeno, pôde vencer com um time que não era força máxima, então ele teve tempo, teve condição, enfrentou um adversário mais fácil, venceu com tranquilidade, praticamente classificou-se para a final do Campeonato Estadual, e nada disso foi aproveitado. Né? Então, assim, mudanças meio loucas, e é difícil entender por que no jogo Vitão entra o Léo Ortiz, de novo gol de cabeça, de novo em campo o Léo Ortiz, de novo mal posicionado, o terceiro gol de cabeça, dois parecidos, né? Agora o jogador veio lançado e cabeceou. 2 do Lanús, um na Argentina e um no Brasil, e o gol do Luciano, do São Paulo, na derrota no Morumbi. Então você vai juntando aí, vai encontrando uma série de situações. Então o Vitão não joga, ontem finalmente jogou o Everton Araújo, e tem uma outra questão do primeiro gol que eu acho, que tem a falha do Ayrton Lucas, mas tem a inconsequência do goleiro Rossi. Tá? É um chutão do Lozado, goleiro do Lanús, a bola vai lá para o campo do Flamengo, o gramado está pesado, choveu o tempo todo. Choveu desde o período da tarde ainda, antes do escurecer, até a madrugada chovendo sem parar, sem parar. Houve, aliás, uma pequena trégua por volta das 8 da noite, um pouco antes, um pouco depois. Foi o momento que parou de chover. Eu cheguei ao Maracanã 7 alguma coisa, peguei chuva, depois aí a chuva parou, depois voltou e não parou mais e foi forte. Ou seja, o campo, obviamente, é um campo perigoso. Aí o Rossi sai do gol, toca a bola no Ayrton Lucas e ele, como sempre faz, fica dando opção de passe. Se é o Alexandro ali, dificilmente aquilo aconteceria. Mas é o Ayrton Lucas, que não fez um mau jogo, não, e defensivamente jogou bem, inclusive, mas cometeu um erro capital. E ele fica dando opção de passe. Aí o lateral devolve a bola para ele. Então os dois são sócios na atrapalhada. A bola agarra, ele escorrega e aí o Carrilho faz o gol. Aquilo muda completamente o rumo das coisas, né? Porque aí você tem que subir um pouco mais a montanha.
E o Flamengo só conseguiu fazer 2 gols em pênaltis, o segundo deles cavado pela Arrascaeta. Aliás, nós temos aqui uma semana com pênaltis absurdos, na minha opinião, marcados para o Flamengo, para o Palmeiras e para o São Paulo. É um festival de pênaltis, até árbitro estrangeiro marcando pênalti à brasileira. Cavou a Arrascaeta, quando viu que a bola está escapando, está dando no meio de 2 adversários, ele força ali, já arrasta o pé na grama, já vai caindo daquela maneira dele. O Flamengo não foi capaz de fazer, gente, um gol em 2 jogos, mais uma prorrogação no Lanús, com bola rolando. Um gol, um mísero gol. O Flamengo não foi capaz. Chutou uma bola no gol do Lanús no jogo na Argentina e não conseguiu, em 120 minutos, construir uma jogada de gol. Cruzou 44 vezes. E o Felipe Luiz ainda diz na coletiva depois que fez um grande jogo. Eu acho que ele está muito desconectado da realidade. Evidentemente, a repercussão é péssima. Não acho que ele vai ser demitido. Mas, de fato, se fosse jogar hoje com o Fluminense, obviamente o Fluminense seria o favorito. Caso seja o finalista, caso o Flamengo confie na sua classificação. Hoje, a tendência, obviamente, é Fla-Flu na final carioca no outro final de semana. Mas, se hoje fosse jogar com o Fluminense, obviamente o Fluminense seria franco favorito para o jogo, e uma derrota mais uma, no caso, para um rival numa final carioca, vai ter um peso muito grande, porque vai se somar não só ao fato de ter perdido 2 taças, Supercopa e a Recopa, mas a maneira como aconteceram as derrotas, com um jogador expulso pateticamente, irresponsavelmente, o senhor Carrascal, no jogo contra o Corinthians, e agora a atrapalhada do goleiro, o goleiro que gosta de viver perigosamente e que não tem jeito. Não tem jeito. Porque já fez contra o Fluminense, perdeu o jogo. Fez contra o PSG, foi salvo pelo VAR, porque a bola saiu. E fez de novo. Do quê? De sair do gol, de achar que pode jogar com os pés, é o amigo do entretenimento alheio, né? Para quem não torce pelo Flamengo, o Rossi é o amigo do entretenimento. Diverte todo mundo. É um bom goleiro, um excelente pegador de pênalti, mas é inconsequente em certas jogadas. E aí, perguntado a respeito da coletiva, o Felipe Luiz disse que não tinha visto ainda. Ele precisa olhar no tape, no vídeo lá, no iPad, sei lá onde, para ter certeza de que foi uma atrapalhada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Claro que ele evitou criticar o goleiro. Eu fico na dúvida se ele estimula o Rossi a fazer isso, ou se o Rossi faz porque quer e ninguém tem coragem de tomar uma medida com relação a isso, parando com esse tipo de papagaiada que custa muito caro. E ontem custou caro mais uma vez. A Sociedade Rossi e Ayrton Lucas num lance que muda completamente o custo do jogo. O Arnaldo, são muitos personagens para a gente debater aqui dessa tragédia, desse vexame do Flamengo. O âncora já tem... Já tem. Chegamos. Meia. Chegamos a... Já tem audiência brutal e 1,6 brutal de audiência. Temos que chegar aí em 8 mil likes e agradecer a família Gil, que só a família Gil que está presente aqui, família do Gilberto Gil, que é fã do posse de bola, só a galera já teve umas mil pessoas. Aumenta muito. Eu fico travado quando sei dessas coisas. Mas é verdade, família Sua Gil... bênção, Gilberto Gil. A bênção Gilberto Gil, e sua família maravilhosa. Arnaldo, são muitos personagens. O Mauro acabou de falar, citar alguns. O Felipe Luiz, óbvio, que está no olho do furacão. O Rossi, o Pedro, que não jogou nada, e o Paquetá. Não, e o Ayrton Lucas também. E o Ayrton Lucas e o Paquetá, que também entrou e já estão falando, não vale o que pega, o Samuel Lino, enfim, tem muito jogador que também está sendo criticado, o Arnaldo. Bom, Tirone, primeiro, família Gil majoritariamente rubro-negra, certo? É verdade. Lavieri, Isso. Né? Eu estava pensando no Bahia, no Vitória, mas majoritariamente rubro-negra. Quando tem tanto personagem assim, você elencou vários, ainda temos mais alguns, não é um problema de um ou de outro, né? É um problema geral, né? É um problema, para mim, que passa do comando, do presidente, arrogante por extremo, ao colocar o Flamengo antes da temporada começar no Olimpo, e chega até o massagista. E assim é o futebol. Quando você chega no topo, a manutenção no topo é mais complexa do que a ascensão, a subida. E acho que o Flamengo não é que ele planejou mal a temporada, ele subestimou a temporada, né? Em todos os aspectos, institucionalmente falando. E não é a contratação de um jogador por 50 milhões de euros, que é mais uma demonstração de força do que propriamente de estratégia, que vai manter você lá em cima. A impressão o time é muito bom, agora com um jogador versátil, ótimo, vai ficar melhor. Não necessariamente, né? E o Flamengo já está com as 2 taças iniciais perdidas, né? Ele repete um pouco o que o Botafogo fez na temporada anterior, só que o Botafogo, institucionalmente, ele larga mesmo o primeiro recorte da temporada do futebol brasileiro, né? Na administração Textor.
O Flamengo, ele largou mais ou menos, né? Ele não largou. O Juca tava falando que ele voltou um pouco antes contra o Vasco e foi tentando. E na verdade, ele assim, agora vai. Daqui a uma partida vai ser diferente. Eles vão estar em outra condição, outra mobilização e tal. E até agora esse dia não chegou, né? E de fato decepciona mesmo. E acho que calçar as sandálias da humildade para todos, do presidente ao Paquetá, vale a pena nesse momento. Porque senão, time que não tem mobilização, não tem foco, não tem concentração, não tem humildade, não ganha de ninguém. É isso. O Paris Saint-Germain, para se classificar lá contra o Mônaco, lá, suou sangue. Caiu agora pegou o Chelsea, já não é o mesmo time do ano passado, o campeão do mundo, o campeão da Champions League. Né? O Real Madrid, o ano passado, não ganhou nada. Não tem essa de malvadão, cara. Malvadão você é se você é malvado todo dia. Não pelo que você fez no passado. Então, acho que o Flamengo merece, de fato, uma reflexão interna. Né? Quando você tem, como você apontou, várias decepções, a decepção é geral, não é um jogador que está mal. O goleiro está mal, o centroavante está mal, o miolo está mal, o banco de reservas está mal, a presidência está mal, o diretor de futebol está mal, está todo mundo mal. Todo mundo está trabalhando mal no começo do ano. Eu costumo dizer que na minha casa, por outros fatores, carnaval, aniversários, o ano só começa em março. Né? Então, na minha casa, ele vai começar na segunda-feira. Mas para o Flamengo, já teve 2 taças, 2 decepções, e agora o estadual é que o Juca falou. O estadual que era... estadual, gente. Se o Flamengo não ganhar do Vasco ou do Fluminense na final do estadual, vai piorar a coisa. Isso já está colocado, certo? Então, teremos no final de semana que vem. O Flamengo já passou Madureira, 3-0. Então, contra Vasco ou Fluminense, o Flamengo vai ter que ganhar o estadual, que seja o estadual. Muito bem, chegamos na metade já da meta de likes, mas mas assim, Tironi, eu não acho que ninguém tá jogando aquela bola que, nossa, que encanta, tudo mais. E ontem eu fiquei vendo a escalação do Felipe Luiz, eu acho até que ele resolveu dar respostas a alguma das críticas que ele tem recebido, né? Tá jogando por nome e tal. Então eu vi lá, por exemplo, o Everton Araújo, legal, o moleque tava jogando bem, merecia a chance, recebeu. O Jorginho tava voltando de lesão, tá no banco e tal. O Pedro e o Plata é aquela discussão que a gente já teve aqui. Eu preferia que o Pedro jogasse, mas o Pedro também não tá respondendo, o Plata também não responde. O Paquetá no banco é pesado, o cara veio aí pela maior contratação da história, mas também ainda ele não fez aquele jogo, pelo contrário, ele tem alguns momentos, perde alguns gols e tal. Só que o que eu não consigo entender, eu consigo entender o que ele quis fazer, não que eu concorde com tudo. Agora, o Samuel Lino no Cebolinha, essa daí eu não consigo entender de jeito nenhum, assim. O Samuel Lino é um cara que até agora para mim não deu respostas e eu não consigo entender a opção. Até porque o Cebolinha terminou o ano passado bem, começou esse ano com algumas boas respostas, então assim, essa pra mim é a decisão. O Cebolinha de lateral direito. E depois que foi fazendo as mudanças, ali foi ele acabou mudando. Pardal, então, ali assim, foi uma pardalice assim. E no final do jogo eu vi, e claro, o campo estava pesado, prorrogação em fevereiro ainda é pesado também. Mas eu achei muito cedo pra estar tão assim, todo mundo. Não é que foi um jogador. Danilo saiu com cãibra, Léo Pereira puxando a perna, Ayrton Lucas puxando a perna. Eu não sei, achei muito cedo para já estar tão assim destruído. Tinha um planejamento que mudou. Mas mudou, não foi um jogo só. Era para... um jogo 3 dias, né? Como disse o Mário, foram 3 dias que os caras Aí vem o Ayrton Lucas, que é um apontado como pivô da tragédia, não foi só ele ficou fora do time em muitos jogos. Ele não era titular do Flamengo. Não era. Aliás, a torcida não tem a menor confiança nele, né? Aliás, uma coisa que eu queria me referir, dando só um pouquinho do Danilo, nós falamos antes aqui do programa. Essa mania que existe no futebol, de você receber uma bola e devolver a bola para trás. Por que o Ayrton Lucas e outros não gira, ou passa a bola para frente, ou sai jogando para frente? Mas se convence, agora é costume no futebol brasileiro, pelo mundo afora, mas vamos fixar no futebol brasileiro. Se você recebe uma bola, devolve para cá. Aí tem horas, inclusive, que esse aqui ficam trocando passe. Esse aqui de costas pro campo, pro ataque. E o Ayrton Lucas foi muito isso.
Por que ele tinha campo para prosseguir? Por que ele tinha que devolver para o translocado o Rossi, que estava completamente fora de posição? Você viu o que o Ademir fez no jogo do Bahia? Também, foi ter isso. É isso aí. Hoje em dia você traz a bola do campo dele pro goleiro. Isso algum tempo atrás você seria execrado. Ontem teve vaia nesse vaia, né, o Mauro até pode dizer porque ele estava lá. Teve uma bola foi atrasada pro goleiro para recomeçar e a torcida já vaiou. Mas era sobre isso que eu queria falar com você, Mauro, que estava no Maracanã. Mas o Danilo, eu cortei o Danilo. Não, tá certo. Pode, vamos. O que eu queria dizer pela televisão e pelo que eu vi, quem a torcida está condenando, entre aspas, nesse momento é o Felipe Luiz. Mas e o resto? É a minha pergunta. E a segunda, o Flamengo. Tem alguma conversa? Eu já li reportagem por aí dizendo que o clima não tá bom. Claro, não podia estar bom, mas que o Felipe Luiz está no olho do furacão. Como tá isso, você entende? É muito cedo para se aprofundar nisso, né? O jogo acabou a menos de 12 horas, né? Mas é óbvio que ele já era pressionado e vai ser mais pressionado. O presidente do clube, né, tem aí uma política, pelo menos um discurso, de manutenção do técnico médio e longo prazo. Mas não dá para afirmar nada nesse contexto, né? Eu acho que até a final do Carioca, o Flamengo chegando até ela, está muito bem encaminhado, eu acredito que nada aconteça. Mas dependendo do que ocorrer na decisão, acontecendo essa decisão, uma eventual derrota feia, e também a sequência do brasileiro, é claro que a batata do técnico sempre pode assar. Estamos falando do Flamengo. Mudou o presidente, mas é o mesmo clube. Então não dá para descartar de forma alguma. Os corneteiros pressionando são os de sempre. Então os corneteiros pressionando são os de sempre. Então, já há algum tempo já questionando. Soma-se a isso o desgaste que houve na discussão da renovação de contrato. Que foi demorada, foi difícil, foi desgastante. Ficou um desgaste. Então eu acabei de reagir aí à tragédia rubro-negra ontem no Maracanã, onde o Mengão perdeu para o Lanús de 3-2 de revirada. O Flamengo saiu na frente dando 1-0, ou melhor, o Lanús saiu na frente dando 1-0, numa atrapalhada de Rossi. O Flamengo virou com 2 gols, cobrando pênalti, né? 2 cobranças de pênalti, virou o jogo, mas depois tomou a revirada na prorrogação. E aí a imprensa, a torcida está revoltadíssima aí com o Felipe Luiz e com alguns jogadores, mas principalmente aí a bola de vez, o alvo agora está sendo o Felipe Luiz. E eu quero saber o que é que você achou, você concorda, você acha que Felipe Luiz já está na hora de repensar os seus critérios? Ou você acha que Felipe Luiz já está chegando já no limite, já está na hora de pensar em outro treinador para o Flamengo? Comente aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, um forte abraço e até o próximo vídeo.